Somos todos esportes em cena. Esportes em cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês, a todos nós, o nosso Esportes em Cena. Afinal, somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena. Estamos sempre procurando levar as melhores informações, as mais atuais e modernas informações sobre tudo que acontece no esporte, na administração esportiva, quem faz o esporte de uma maneira geral aqui em Goiás. Nós temos muitas pessoas, muitos lugares onde se faz esporte que não são divulgados. Não devidamente, talvez seja, mas não devidamente, não especificamente divulgado, como nós fazemos questão aqui de estar sempre divulgando o que é bem feito. E é bem feito por quem é do meio esportivo, quem conhece de esporte, gosta de esporte, se dedica ao esporte, porque o esporte é cultura, o esporte é turismo, o esporte é uma série de coisas, lazer também. E quem vai falar sobre isso, hoje nós temos prazer de receber aqui, muito prazer mesmo, de receber a vice-prefeita de Senador Canedo, Salma Bahia, esportista, secretária também, que vai falar a respeito da Secult e que tem uma vocação, eu não sei dizer aqui direitinho como é que é essa situação, esse envolvimento dela com o esporte, porque é uma coisa tão profunda, uma coisa tão natural dela, que eu não sei nem com que palavras que eu definiria isso aí. Mas quem pode definir-se é ela mesma. Prefeita, vice-prefeita, Salma Bahia, é um prazer muito grande, privilégio até, recebê-la aqui em nosso Esportes em Cena para nós falarmos do que nós gostamos, né? Que é esporte, que é turismo e é muita coisa importante que é feita em Senador Canedo. Obrigada, Bercó, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui num programa tão marcante aqui para o nosso estado de Goiás, que é o Esporte em Cena. Para mim está sendo assim, uma alegria encontrá-lo e poder participar desse bate-papo aqui com você, apresentando, né, a Salma Bahia, apresentando a Prefeitura Municipal de Senador Canedo e o esporte, né, que acontece ali no município com um peso muito grande, né, para o nosso estado. Senador Canedo é interessante, né, Senador Canedo? Eu posso falar um pouquinho sobre o Senador Canedo? Sim, claro. Um pouquinho de experiência que eu tenho ali da vivência, da convivência com as pessoas. Quem gosta de quem mora em Senador Canedo, gosta de Senador Canedo. Verdade. Quem mora em Senador Canedo e faz esporte, gosta mais ainda. Principalmente por ter oportunidade. Eu estou falando isso porque eu ouço da boca de muita gente isso aí. Não é opinião só minha. De muita gente que faz esporte e gosta de representar a cidade. Representa o estado de Goiás, fora de Goiás, sim, mas eu sou de Senador Canedo. Eu sou goiano, mas eu sou de Senador Canedo. Não é verdade isso? É verdade. Eu acho que esse sentimento, né, esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante, né? Porque as pessoas que lá estão, todos temos uma história, né, Bercó? E eu tenho certeza que cada pessoa que está envolvida ali com o esporte teve a sua história, teve a sua caminhada, a sua projeção e de estar onde eles estão, onde eles chegaram, né? Então, assim, a gente valoriza muito e esse sentimento por Senador Canedo é como você falou, né? A gente é do estado de Goiás, mas nós somos ali, levar o nome de Senador Canedo. Mas nós somos bairristas, municipalistas. Somos bairristas, né? Sim, com certeza. É isso mesmo. Ô, Salma, a sua trajetória no esporte, você praticou um voleibol, né? Tem uma ligação com o Paradesporto também, Pestalozzi. Como é que foi a sua trajetória no esporte a chegar a essa posição que você ocupa hoje, esse caminho, né? Tem um caminho que você percorreu. Já trilhou, né? Já trilhou. Bercó, é interessante, quando eu fui convidada pelo prefeito Fernando Peloso para estar à frente da Secult... Peloso também gosta muito de esporte, né? Sim, também. Mais ou menos, mas gosta. Mais ou menos, mas gosta, né? Sim. E quando ele me convidou para estar à frente da Secult, que na realidade eram duas pastas, o esporte era uma secretaria, a cultura e turismo era uma outra secretaria. Houve essa fusão da secretaria e, assim, é interessante porque as pessoas falam assim, mas quem que é essa vice-prefeita que agora está secretária e está com uma pasta do esporte, né? Aí eu costumo sempre repetir e responder que, assim, eu já fui esportista, né? Lá na minha adolescência, na época de escola, fiz parte da seleção de vôlei, né, do colégio onde eu estudava, que é o Colégio Marista, que eu tenho
grandes recordações. Que formou grandes atletas. Sim. Sempre formou e forma até hoje. E assim, joguei também handebol e futebol feminino. Olha. Então, assim, naquela época era muito bom. Depois que eu até entrei na PUC, participei, aí comecei a jogar vôlei, porque na época tinha educação física, lembra? Tinha, educação física era obrigação, né? Era obrigação, era currículo, né? Grade curricular. Mas aí eu sempre brinco também, e uma brincadeira séria, né? Mesmo que eu não seja uma esportista hoje, mas eu tenho uma atração pelo esporte, porque a gente sabe o quanto o esporte ele é transformador, o quanto o esporte ele ajuda as pessoas, e a gente está à frente de uma pasta onde estar numa secretaria onde 3 pastas se conversam, como o esporte, a cultura e o turismo, né? A gente não fala de esporte sem pensar no turismo a nível governamental, a nível de estrutura de uma secretaria municipal. Então, eu não falo em turismo e sem pensar que eu posso ali trabalhar a cultura, fomentar esse turismo através da cultura, através do esporte. Uma então, coisa está assim, diretamente ligada à outra. Diretamente ligada. E eu falo assim, né? Aí fala assim, mas e de cultura? Eu falei, não, eu tentei tocar piano, mas é dom, não é, Bercó? Mas eu pratiquei, fiz conservatório, para você ter ideia, fiz conservatório. Olha, então lá, nossos pais nós morávamos em Umas, minha mãe trazia gente, eu e minha irmã, terça e quinta para participar do conservatório. Sim, e quem não gosta de viajar? Quem não gosta de fazer turismo? Olha, esporte, eu pratiquei esporte a vida inteira, até hoje dentro das possibilidades eu pratico também, mas o esporte dentro da sua pasta, Secretaria Secult, Secretaria de Esporte. Cultura. Não existe cultura, não existe esporte. Uma coisa atrai a outra. Atrai. Mas não assim, tem como. Totalmente. Né? Quando você está viajando, você está fazendo o quê? Turismo. Né? E eu completaria ainda com o lazer. Sim. O esporte que eu faço hoje, né, dependendo da certa idade, a gente faz como lazer. Exatamente. Por necessidade, por lazer também. Sim. Diferente do que era do alto rendimento. Né? Com certeza. Uma coisa mais completa, como a gente fazia antigamente, hoje também é muito completa. E eu falo assim, diante de tudo isso, né, dessa minha experiência, desse meu caminhar, eu também vim para fazer gestão. Então, assim, meu papel principal ali na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, juntamente com toda a nossa equipe, que é muito envolvida, que é muito participativa, que quer ver a Secretaria crescer, né, nós estarmos ali juntos fazendo a gestão da Secretaria e podendo fazer as entregas, né, que o prefeito espera. Exatamente. E que a população merece e também espera, aguarda. O senador Canedo cresceu tanto, né, daquela cidadezinha que era um bairrozinho pequenininho de Goiânia, né, uma sub-Goiânia, né, é desse tamanhozinho. Cidade dormitório era conhecida, cidade né? Dormitório. Sim. Aí ele chegava, né, antigamente nem chegava a ser dormitório, a cidade era uma coisa... Os últimos 50, 60 anos vem crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, Canedo com Goiânia, ninguém separa mais. É verdade. Essa musiquinha, você conhece essa música? É da nossa vinhetazinha. Isso significa que o nosso primeiro bloco já acabou. Vamos voltar para o segundo bloco. Você falou uma coisa muito interessante sobre essa questão da inclusão, do esporte, do segmento esportivo. Tudo isso que traz resultado para a vida da gente, né, como um todo. Verdade. Formação e tudo mais. Podemos falar sobre isso? Vamos falar sim, vamos falar. Vamos falar. Logo nós estaremos de volta aqui, olha, mais um show que nós estamos dando aqui, né, o nosso Esporte em Cena pela PUC TV, com a presença de Salma Bahia, vice-prefeita e secretária da Secult, de Senador Canedo. Vamos falar de muito esporte ainda. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena, com Salma Bahia, vice-prefeita de Senador Canedo e secretária da Secult, Esporte, Turismo, Cultura e Turismo. Esporte, Cultura e Turismo, Secult. Salma, nós estamos falando aqui sobre um assunto que nos deixa muito encantados aqui de ver o apoio que se dá hoje ao que a quebra que teve aquele estigma. Você não consegue praticar esporte porque você tem algum problema, né? E criou-se o paradesporto. E o paradesporto goiano é uma coisa fantástica. É uma coisa que Goiás é destaque nacional, né? E o que você acha pessoalmente? Pessoalmente, depois nós podemos entrar para o outro lado como ex-diretor do Pestalozzi e tudo mais. Sim, sim. O que você acha do paradesporto
em Goiás. Está crescendo? Então, o paradesporto em Goiás está crescendo muito. E senador Canedo tem contribuído assim de forma vertiginosa realmente para que ele se destaque nacionalmente. Você tem destaque nacional lá também, que temos. São 2 professores, né? São, o nosso professor Jabá. Professor Jabá. Né, tem o professor Anderson do Karatê. Professor Anderson. O Valbert, que é o gerente nosso das artes marciais. O Luciano do Esporte é o nosso subsecretário. Ele já foi secretário de esporte, já foi diretor, aliás, de esporte. E, assim, temos o Guilherme Garra. Só né? amigo, fera. Então, assim, o Guilherme, hoje ele está como coordenador do Paradesporto, da Secult, e ele faz assim, ele teve uma trajetória lindíssima, que ele já foi do atletismo, ele foi guia de uma atleta deficiente visual. Com guia de atletismo. Então, assim, senador Canedo se destaca no Paradesporto, é uma referência hoje do município. O Jabá trabalhou muito município. tempo também ali, né, naquela época. Sim. Do atletismo, do para-atletismo. O Jabá, quando eu falo de destaque nacional, nós temos diversos ali. São diversos. Diversos ali em Senador Canedo, né? Sim, nós temos aí, olha, a natação se destaca, nós temos uma campeã nacional, que é a Gabi, ela trouxe o título agora de Dubai. E assim, são infinitos atletas e para-atletas que se destacam aí no cenário nacional, karatecas. Realmente, senador Canedo tem tido também, é importante falar, sabe, Bercó, porque nós temos o apoio do governo do estado, né, através aqui do Centro de Excelência, onde os nossos atletas, eles treinam o Paradesporto ali no Centro de Excelência. As artes marciais, ela foi agora ampliada, porque antes, naquele programa Construindo Campeões, apenas o Karatê fazia parte desse programa. Então, hoje, as modalidades das artes marciais todas estão contempladas. E esse é um apoio muito importante, porque os atletas, eles recebem os materiais, kimono, os agasalhos. Então, assim, é um recurso que vem para dar uma sustentação a esse atleta, né, para que ele possa... A condição para ele começar, para pelo ele menos, começar, né? exatamente, para que ele tenha um mínimo ali e ele possa, a família, porque na sua grande maioria, são famílias mais vulneráveis. Então, assim, essa é uma ajuda e é um reconhecimento que a gente precisa fazer realmente ao governo do estado de Goiás, porque tem esse programa Construindo Campeões, né, tem o cartão atleta também, que é repassado ao atleta, né, uma quantidade lá de recurso para ele ter essa condição de comprar um lanche, de ter uma alimentação melhor. Então, assim, e senador Canedo está com o número de atletas que recebe esse benefício. Senador Canedo é uma referência aqui para nós goianos. Agora, voltando a um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele, acho que você gosta muito também, que eu vi os seus olhinhos aqui brilhar até, né? Quando nós estávamos falando do Paradesporto, como inclusão social, né, que eram muitos deles, muitos, se sentiam e se discriminavam, se autodiscriminavam, além de ser discriminados por terceiros. Sim. E hoje a gente já não vê tanto isso, né? Tanto profissionalmente como esportivamente, no caso do esporte como um trabalho de inclusão social. É importantíssimo, né, Bercó, porque a gente pensa assim, eu tenho um tipo de deficiência. Normalmente, assim, a pessoa, quando não nasce, porque existe também a deficiência adquirida, e você saber que você pode se apoiar, né, no esporte, pode apoiar na cultura. Sim, exatamente. Para você, na realidade, mostrar o potencial que você tem, porque você se descobre, você se reinventa, você se ressignifica através de alguma atividade, seja atividade esportiva ou cultural. E a gente fica muito feliz porque o Paradesporto, ele também contempla a deficiência intelectual. Então, as pessoas com deficiência intelectual são aquelas que têm, assim, o maior preconceito, que são aquelas que são as mais excluídas. E a gente vê uma criança e um autista ou uma criança com deficiência intelectual ou um jovem participar de torneios, eles se renovam e poder, assim, além de participar, de competir, serem campeões, eu falo assim que isso é inclusão, né? Isso é um reconhecimento de que todos podem, né? Porque todos nós não somos bons em tudo. E o mesmo acontece com as pessoas com deficiência. Elas têm o potencial, basta a gente descobrir.
E o olhar do professor, que está ali naquela escolinha, né, na iniciação esportiva, ele tem esse feeling, né, e também de despertar no atleta esse potencial, né, essa valorização. E aí a autoestima sobe, por isso que as coisas acontecem. Exatamente. Nós temos ali, senador Canedo, atletas importantes, inclusive na bote paralímpica. Sim. Bote paralímpica. Depois eu vou te mandar o vídeo aqui do programa que nós fizemos aqui no Esportes em Cena, com a participação de uma criança. É o Caleb? O Caleb. Caleb, ele foi Exatamente. aluno da Pestalozzi, inclusive ele retornou agora para a Pestalozzi. Aquele menino é um menino de ouro, né? É um menino assim que tem uma história linda e ele é um campeão de bocha, né? E a bocha, ela cresceu muito no município. Tudo que a gente conversa com ele, é um menino inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E o esporte deu oportunidade para ele se sentir uma pessoa que ele é importante, uma pessoa que é importante. Está escrevendo a sua história, né? Está escrevendo a sua história. Escrevendo a sua história. Tanto que a prática do esporte, né, da cultura, do lazer, turismo, tudo isso aí, né, é importante. Eu estava vendo questão do turismo também, um guia turístico daqui do interior do Rio Grande do Sul, ele é cadeirante. Cadeirante. Dentro das possibilidades dele, ele apresenta todos os pontos turísticos. A limitação física, ela não define, né? Mais, né? Ela não define. Não existe mais. Cada um vai se adaptando às condições que tem, né? Como a Unimed também, ó, que é o nosso parceiro aqui do Esportes em Cena e está sempre incentivando a prática esportiva, né? É isso a Unimed mesmo. Na sua saúde, a Unimed é tudo. É esporte, a saúde, a cultura, tudo isso aí está envolvido com a Unimed. Ô Salma, os projetos que nós temos para o futuro ali, dentro da Prefeitura de Senador Canedo, dentro da sua Secretaria da Secult, para o próximo bloco aqui, nós podemos falar sobre ele? Sim, podemos. Os projetos? Não é ele, bastante, né? São eles, né? São eles. São Tem vários muita projetos. coisa por fazer, muitos projetos a realizar e também alguns em construção. Podemos conversar sim. Podemos conversar sobre isso? Tranquilo. Vamos fazer um breakzinho aqui, uma parada rápida do nosso Esportes em Cena. Logo estaremos em volta com a Salma Bahia, que é vice-prefeita e secretária da Secult de Senador Canedo. Então, a responsabilidade minha aqui vai só aumentando. Cada vez o nível do programa vai subindo mais. Não é brincadeira, não. Logo nós voltaremos. Vamos falar sobre os projetos futuros. Ok? Ok. Estaremos de volta. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes para desporto, somos todos esportes em cena. Hoje, tendo o prazer e tendo a responsabilidade que é cada vez maior de conversar com a doutora, eu vou chamar de doutora. Não, doutora não. Doutora não? Doutora não. A doutora no esporte, doutora na cultura, no turismo, tudo, não? Não. Deixa só vice-prefeita mesmo? É, vice-prefeita. Então tá bom, vice-prefeita Salma Bahia, nossa secretária de Cultura, de Turismo, de Senador Canedo, de esporte também, de esporte, cultura e turismo. Secult. Salma, falando aqui um pouquinho sobre o futuro, né? Nós estamos sempre... Não, uma coisa que eu queria te perguntar. Isso aí eu não posso deixar passar, quase que eu esqueço disso. E educação física, nós falamos aqui a respeito. Você acha que a educação física deveria voltar a ser uma matéria curricular, como foi no passado, que tinha nota, que tinha tudo, que tinha chamada, que tinha frequência, que era obrigatória? E você é a favor também, vírgula, segunda parte, você é a favor da inclusão de uma arte marcial com matéria pedagógica mesmo, básica mesmo do ensino, no sentido de, não de luta, mas de educação e disciplina? Olha só, Bercó, eu sou da época que a educação física ela fazia parte de um currículo, isso, né, onde tinha sim nota e assim tinha e jogos, dava certo, tinha jogos internos, tinha jogos, a gente fazia jogos estaduais, jogos intercolégios. Isso. Então assim era muito bom. Eu falo que as recordações que a gente tem daquela época são maravilhosas. E por que não fazer parte de um currículo? Eu sou a favor.
Com relação à educação física. Educação física. Com relação às artes marciais, a gente, assim, às vezes você até falou, ó, não no sentido de luta, porque na realidade é uma metodologia também, porque envolve disciplina, envolve responsabilidade, envolve tantas... Cultura. Cultura, exatamente. Você sabe por que o judoca... o judô no Japão, origem japonesa, tudo. Sabe por que o menino de 6 meses, 1 ano, quando ele começa a gatinhar, a primeira coisa que ele faz é vestir o kimono, né? Igual o menino nosso aqui ganha uma bolinha quando nasce, lá ganha um kimono. É porque é cultural, né? Cultural. Sabe o que o menino fala quando ele começa a lutar judô? Por que você está fazendo judô? Sabe como é que ele responde? Não. Menino de 1 ano, de 2 anos. Primeira coisa que ele vai falando judô, para ajudar a construir um mundo melhor. Olha só. É fantástico, né? É uma cultura mundial, né? Mundial. E as artes marciais, elas têm disso, né? Eu acho que poderia ser não um algo a mais, mas dentro da própria educação física, ali com as diversas atividades... por nenhuma atividade, sim, viu? sim. Não, mas as diversas modalidades esportivas, obviamente, as artes marciais está ali inserida, né? Exatamente. Pode ser o judô, pode ser o karatê, pode ser taekwondo, o taekwondo, o jiu-jitsu. Até a própria capoeira. Capoeira, que é né? genuinamente brasileira. Sim, não é? sim. Mas é isso aí. E para o futuro, o que nós temos para Senador Canedo em termos... Vamos falar só de esporte hoje? Vamos. Porque nós temos tanta coisa para falar. Vamos. Muita coisa para falar. Ou, em termos esportivos, o que nós temos programado? Alguma coisa programada para o futuro? Breve, para o presente, para o futuro? Isso. Olha só, Bercó, nós estamos lá nesse início de gestão, nós temos aí quase 4 meses, né, de gestão. De janeiro, começou em janeiro, né? Começamos em janeiro, comecei em janeiro, e é um governo de continuidade, mas é uma nova gestão. E nessa nova gestão, nós também estamos estruturando a parte administrativa da secretaria. Então, assim, nós já estamos trabalhando, porque a gente não tem, Senador Canedo não tem um conselho municipal de esporte, nós não temos o Fundo Municipal de Esporte, nós não temos um plano municipal do esporte. Então, isso aqui está sendo já construído, a gente já vai fazer o chamamento para as entidades participarem do conselho, porque a gente, através do conselho, através de um plano municipal, escutando, né, a comunidade esportiva, a gente quer que eles também participem dessa construção desse plano, as diversas modalidades. Então, assim, paralelo a isso, as atividades de base, ela precisa acontecer e já acontece em Senador Canedo. Então, hoje, o esporte, ele já tem mais de 20 modalidades esportivas já disponibilizada para a comunidade, para a sociedade. Quando nós falamos de esporte, nós estamos falando do paradesporto também? O paradesporto incluído também, junto nas 20 modalidades, incluindo o paradesporto. Paradesporto, mais de 20. Modalidades são a mesma, né? Sim, sim, porque tem o atletismo, aí tem outra, né? Aí tem futebol, tem basquete, vôlei, aí as artes marciais, né, todas, como nós citamos aí, taekwondo, judô, boxe entrou agora, qual, né? Kickbox, jiu-jitsu, e outros esportes também, né? A capoeira também. Implantamos a capoeira porque não tínhamos, né, na secretaria. E essas atividades que a gente fala, né, que a gente chama assim, que são atividades realmente da secretaria, elas já estão acontecendo. A gente tem um linkzinho de matrícula, a pessoa vai lá, faz a matrícula, faz a sua atividade, natação, hidroginástica, aí tem funcional. Tem, assim, uma infinidade de atividades esportivas já disponibilizada para a sociedade. E, paralelo a isso, a gente também trabalha em parceria, né, Bercó? Porque ninguém faz nada sozinho. Não, sozinho então, assim, foi-se o tempo. Aliás, muito antigamente dizia-se que fazia alguma coisa sozinho. Mas não existe esporte individual. Isso. Você sabe por trás de alguém sempre tem uma equipe, né? Olha, outro dia, porque eu fui, eram 11h30 da noite, o MX, como que chama? X1. O X1. X1. Conhece o X1? Sim. Senador Canedo, o prêmio era de R$10.000. 10 mil. R$10.000, o último, né? A última etapa lá. E eu fiquei impressionada com a participação da população. Era 1h da manhã, não tinha terminado ainda. E eu falo assim que isso é levar para a comunidade. Mas não era uma atividade da Secult. A Secult estava apoiando esse evento,
né, através das instituições, através das ligas, das federações, das confederações. Então, a Secult ela está ali de portas abertas para atender e apoiar os bons projetos que a própria comunidade local ela já fomenta ali no município. Você sabe, falando isso por experiência prática, o esportista tem que fazer esporte, porque ele gosta de esporte. Não importa essa vaidade, eu que sou o secretário, eu que estou fazendo, não. O apoio, gente, às vezes ele é mais importante do que o que a gente tenta fazer, não o que a gente faz. Porque quem faz é outra, a federação disso, a federação daquilo, o atleta disso, o atleta daquilo. Eles fazem o esporte independente de Secult, independente de prefeitura, independente de governo federal, estadual, municipal, de qualquer que seja. O atleta não vai parar nunca. É verdade, é verdade. E eu falo assim, que a secretaria agora, enquanto governo, eu penso também, o Bercol, que a secretaria ela tem que ser também protagonista. Muito. Mas ela vai ser protagonista na parceria. Não, ela vai ser protagonista no esporte de base, nas escolinhas. Nossa Senhora. Entendeu? E aí, é óbvio, esporte de alto rendimento, eu preciso da federação, eu preciso da confederação. Esquece as federações, né? Então vamos falar de escolinha, que isso aqui é a minha paixão. Eu sou formado em educação física, comecei a minha carreira sendo professor de escolinha. Jogador de basquete, de tudo, muitos esportes e escolinha. As escolinhas aí, começou, essa musiquinha só faz atrapalhar a gente. Rapidinho, escolinha faz parte do seu trabalho, da sua gestão? Sim. Diversas modalidades esportivas? Sim. É vôlei, isso basquete, que nós estamos, vôlei, basquete, atletismo. natação, atletismo. Então vou falar futebol, que futebol todo mundo já pratica, né? Até dentro de casa. Então, podemos fazer um programa, vamos fazer um programa sobre escolinha. Você se prepara para isso? Vou me preparar. Podemos trazer convidados? Lógico. Não, vamos fazer isso. Quando você quiser. Vamos falar sobre escolinha. Essa é a paixão número 1, junto com o Paradesporto, escolinha. Vou te levar lá para o Senador Canedo, para você me ajudar lá. Pode me levar. Aí isso eu vou com prazer. Vou mesmo, escolinha pode deixar comigo. E eu levo mais alguém comigo, posso levar? Pode levar. Eu vou levar mais alguém comigo, que é um professor também, nota 10. Salma, foi um show. Eu fico até arrepiado aqui, o programa foi tão bom, foi mesmo. Eu fiquei tão satisfeito com a sua presença. Obrigada. Eu espero que vocês de casa também tenham gostado muito, que principalmente você tenha gostado de participar do nosso Esporte em Cena aqui pela PUC TV. Muito obrigada, Bercol. Foi muito rápido, né? Foi rápido. Já acabou. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Estou te esperando, Senador Canedo, para a gente bater mais papos sobre Esportes em Cena. Vamos conversar. O Edilberto já está dando bronca ali, né? Acabou? Acabou. Infelizmente, infelizmente. Vamos voltar e vamos conversar mais sobre a Prefeitura do Senador Canedo, a vice-prefeita, secretária Secult, Salma Bahia. Um abraço, muito obrigado pela presença. Obrigada.